Olá, bem-vindo ao curso de Bioestatística. Esse é um módulo de introdução ao R. Nesse módulo, nós iremos ver a instalação do R, o RStudio, tipos de dados usados em R, vetores e sequências, data frames, distribuição de frequências e gráficos. Para instalar o R, você tem que baixar no site rproject.org de acordo com a distribuição, de acordo com o seu sistema operacional. Depois de baixar e instalar, você também pode instalar o ambiente RStudio, a IDE RStudio, que é uma IDE muito avançada, você pode encontrar nesse endereço, e que facilita bastante a operação e a análise dos scripts que nós vamos estar trabalhando aqui. O RStudio ele basicamente tem essa cara. Do lado superior esquerdo está o editor, onde nós editamos o script. Ele pode ser executado linha a linha, ou pode ser também executado todo o script de uma vez. Existem vários formatos de scripts, mas eu não vou falar disso agora. Aqui embaixo, do lado inferior esquerdo, nós temos o console. O console serve para a gente dar comandos que a gente não queira dar no editor. No entanto, todo comando que nós damos no editor ele é reproduzido no console. Do lado direito, nós temos o painel de variáveis históricos, onde é possível ver todas as variáveis que a gente está usando ou carregando no editor. É possível acessar essas variáveis. Aqui na parte inferior direita, nós temos o outro painel com arquivos, gráficos, help. Aqui é o local onde os gráficos que nós utilizamos aparecem. Então ele não vai aparecer no console. A maioria dos comandos aparece no console, mas os gráficos eles aparecerão aqui no painel gráfico. O R é uma linguagem case sensitive. Por exemplo, x igual a 10, e se eu colocar minúsculo x igual a 12, por exemplo, esse x ele é diferente do x maiúsculo, né? Então, ele é case sensitive porque ele é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Uma coisa importante no R é que a atribuição de valores é dada por dois tipos de sinais. Ou você tem o igual, ou você tem o menor que sinal. R tem alguns tipos pré-definidos. Os tipos pré-definidos de R são numéricos, que podem ser inteiros e reais. Pode ser strings, que são palavras, né? E essas são geralmente definidas como utilizando as aspas, ou também as aspas simples. Além desses dois tipos, a gente também tem o tipo lógico, que pode ser representado tanto pela letra F, como pela letra true, sempre T, né, de true, de verdadeiro, F de false, sempre maiúsculo, ou sobre a palavra toda, false ou true. True. Então, tanto usar F ou false, ou então T ou true, significa a mesma coisa. Eu posso fazer cálculos simples, né, utilizando o R, por exemplo. X igual a 10 mais 5. Ou eu posso fazer direto 10 mais 5, que eu tenho o comando aqui no console. Veja que tudo que eu digito aqui, após dar o comando Ctrl Enter naquela linha, ele executa esse comando no console. Então, se eu estou aqui sobre essa linha aqui, eu quero executar essa linha, a linha 7, eu aperto consecutivamente as teclas Ctrl e Enter. E aí ele executa o comando que está naquela linha. O R ele possui um tipo especial de dados, que são os vetores ou sequências. Vetores um tipo de dado que representa elementos. Esses elementos eles podem ser numéricos ou strings, né? Ou ainda
lógicos booleanos. Né? Então, por exemplo, como é que eu crio um vetor ou uma sequência no R? Para eu criar, eu posso usar, por exemplo, se essa sequência é uma sequência linear de valores, eu posso usar esse operador dois pontos, onde o 1 vai ser o primeiro elemento e o último elemento é representado pelo número 50, né, que seria o último número da minha sequência ou do meu vetor. Então aqui está o comando dado, né, e o vetor ou a sequência criada. Uma vez que eu crio um vetor, eu posso fazer diversas operações com esse vetor. Por exemplo, eu posso somar todos os elementos desse vetor com 2, ou multiplicar, ou dividir. Posso fazer qualquer operação matemática sobre esse vetor. Se eu quiser saber o tamanho do vetor, eu uso a função length. A função length me dá o tamanho do vetor. E a função mode me dá, esse mode aqui é minúsculo. Essa função mode me dá o tipo de dados da qual aquele vetor é formado. Uma outra forma de criar, duplicar, uma forma de duplicar vetores é usando o comando rep. O comando rep simplesmente replica aquele vetor n vezes. Por exemplo, se eu quiser replicar o vetor duas vezes, né, eu replico esse vetor duas vezes. Vamos colocando aqui o X maiúsculo e o comando é dado. Então ele só faz replicar esse valor X, né, desse vetor quantas vezes forem necessárias. O vetor, como eu falei, ele pode ter vários tipos. Por exemplo, ele pode ser um vetor de strings. Mas se eu misturar um vetor do tipo inteiro com um vetor do tipo string, os elementos passam a ser todos do tipo string ou caractere. String também é conhecido como caractere, character. Né? Então, vou criar aqui um vetor usando o comando C. Esse comando C também cria vetores. Então, se eu quisesse criar um vetor numérico, eu simplesmente colocaria valores numéricos. E aí esse meu vetor seria do tipo numérico. Então, se eu fizer aqui um mode x, ele será do tipo numérico. Agora, se eu acrescentar uma variável do tipo caractere aqui, por exemplo, uma letra A, e fizer esse comando, observe que agora o meu vetor ele será do tipo caractere. Então, se houver apenas um valor que não seja do tipo inteiro, esse vetor todo será considerado um vetor do tipo caractere. Eu posso também, os vetores eles são indexados. O que significa isso? Significa que eu posso acessar um elemento em particular. Por exemplo, se eu quiser o quarto elemento da minha sequência, eu simplesmente coloco o índice 4. Começando aqui da posição 1, 2, 3, 4. Então 4 é o valor 7. Então isso daqui é indexar. Se eu quiser, por exemplo, alterar o valor, por exemplo, eu posso botar lá o valor 57, colocar aqui entre aspas, né, porque a gente viu que ele é um caractere. Então, a gente pode verificar que aquela posição foi alterada pelo número 57. Então, é possível também alterar uma determinada posição do vetor.
Eu posso querer também fazer algumas operações básicas. Por exemplo, imagine que eu quero, eu vou novamente criar esse vetor, certo? Vou deixar ele apenas com valores numéricos. E agora eu vou fazer algumas operações sobre esse vetor numérico. Imagine que eu queira apenas os elementos menores do que 3. Se eu quero os elementos menores do que 3, basta eu usar o colchete e fazer a operação que ele me retornará apenas os elementos menores do que 3. Isso serve também para igualdade, se eu quiser o elemento igual. Para eu representar a igualdade, eu uso o símbolo 2 vezes igual. Então ele me retorna só aquele. E também para o diferente, se eu quiser os elementos diferentes. Então, por exemplo, se eu quiser todos os elementos diferentes de 3, ele vai me retornar todos os elementos diferentes de 3. Nós podemos também aplicar funções a vetores. Por exemplo, a função sqrt, a função sqrt é a função que retorna quadrado de um valor. Então, por exemplo, a raiz quadrada do vetor x pode ser retornada por sqrt x. Qualquer função pode ser aplicada sobre um determinado vetor, e ele irá operar sobre todos os valores daquele vetor. Um outro tipo de dado importante para o R são as variáveis ordinais, que ele chama de fator. Então, eu vou criar uma variável ordinal do tipo fator, e ela será da seguinte forma. Então, eu vou primeiro criar a variável, certo? Eu posso criar uma variável binária, por exemplo, zeros e uns. Deixa eu apagar aqui, por não. 0, 1, 0. Então, esse daqui é um vetor binário, ele só vai ter valores zeros e uns. Mas veja que o tipo de dado dele é numérico. Então, se eu quiser transformar esse dado, por exemplo, imaginando que 0 seria o sexo masculino e 1 o sexo feminino, a gente poderia então querer criar essa variável como se fosse fatores. Certo? Então, o que significa fatores? Fatores são variáveis que apenas oscilam dentro daquele campo do fator. Então, para eu criar uma variável fator, eu tenho que usar o comando fator e passar a variável x. Nesse momento, ele deixa de ser uma variável do tipo numérica, simplesmente, para ser uma variável do tipo fator. E aqui representa os níveis dessa variável. Vetores não são tipos de dados, ele contém dados. Então, toda vez que eu quero representar um vetor, eu uso essas estruturas que eu mostrei agora. Mas às vezes a gente não quer um vetor, a gente quer, por exemplo, representar uma tabela. Então, existe o tipo de dado próprio para manipulação de tabelas, e de tabelas com tipos diferentes de dados em suas colunas e suas linhas. E esse tipo de dado é chamado data frame. Data frame são estruturas de dados em R. Para eu criar uma estrutura do tipo data frame, eu preciso do comando data.frame. Então, eu posso criar um data frame a partir, por exemplo, de um vetor. Então, se eu fizer dt igual a data.frame de x, eu crio um data frame com as variáveis x, aqui nesse caso representando uma coluna.
Imagina agora que eu queira fazer outras operações. Imagine que eu vou querer agora, por exemplo, editar esse meu data frame. Então eu posso usar o comando edit data frame e ele gera uma tabela, uma espécie de tabela onde eu posso manipular, inclusive criar novas variáveis. Por exemplo, idade. Vai ser do tipo numérica. E aqui eu posso lançar os valores, por exemplo, dessa variável idade. Né? Então, por exemplo, posso colocar aqui o valor 10, 50, e 2, 3, 15, 26, 25, 28, etc. Então, quando eu fecho esse data frame, se você observar, não vai haver nenhuma modificação no meu data frame. Porque para que essas modificações fiquem salvas, eu tenho que fazer com que esse edit, que esse data frame receba esse edit. Então, agora, toda modificação que eu fizer na variável, ela vai ficar salva no data frame. 10, 25, 36, 15, 24, 28, 19. Então, quando eu fechar aqui, agora o meu data frame será acrescentado dessa nova coluna. Na próxima aula, nós iremos continuar com data frames, mostrando como abrir e manipular arquivos.